Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite, este é o nosso programa, chegando na sua tela, aí na sua casa, onde você estiver, com muita alegria, porque para mim é um prazer passar mais uma tarde ao seu lado, hoje com muita coisa boa aqui no nosso programa. Nós vamos ter dicas de como prevenir, aí se nos prevenirmos de doenças que são mais frequentes durante essa estação, o verão. Chegam então esses problemas durante o período mais quente. A gente vai entender como é que a gente foge desses problemas de saúde. E no artesanato vamos ter técnicas de encadernação. Vamos ter técnicas de cartonagem aqui hoje no nosso programa e você não pode perder. Fique ligado porque o nosso programa já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ótima tarde a você que nos acompanha. Muito obrigada pela sua companhia. Eu sempre lembro que você também pode acompanhar o nosso programa no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu te convido também a participar do nosso programa com as suas perguntas, as suas sugestões. Você já pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Esse é o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. E a gente começa com o artesanato. Roda a vinheta. Bem, hoje artesanato, a gente tem aqui encadernação criativa. Quem está aqui para ensinar a gente a fazer essa linda obra de arte é Flávia Diz, artesã, especialista em cartonagem. Bem-vinda! Eu agradeço estar aqui, eu gosto muito de estar aqui, é um prazer enorme. Prazer é todo nosso, Flávia. Gente, Flávia é especialista em cartonagem, como eu disse. Olha aqui quanta coisa linda que ela faz. A gente vai aprender hoje a fazer capas de cadernos, né, criativas. Vamos mostrar? São essas aqui, né? Isso mesmo. Quem é papai e mamãe sabe que essa época do ano haja bolso para comprar caderno, as capas que a criançada quer. Não só a criançada, né? Os adolescentes, os jovens, nós adultos também adoramos uma capa bonita e personalizada. Só porque tem um personagem, triplica o preço. Com certeza. E aí eu trouxe essa ideia. A gente pode aproveitar um caderno que sobrou aí do ano passado também. Ou comprar um mais baratinho. Um mais baratinho. Esse caderno que eu trouxe é desses cadernos bem baratinhos, sabe? De capa molinha. Não tem nem capa dura. Não, capa molinha. Ele tem vários tamanhos, tem o grandão, né? Também, no universitário, né? Que o pessoal chama. Sim. E esse aqui que é o tamanho mais próximo do A5, né? Vamos dizer assim. E aí a gente transforma numa capa personalizada, do jeitinho que você quiser. Inclusive com personagens, com né? Com personagem. Eu até trouxe aqui a capivara, porque é o personagem do momento, né? Ela tá super em alta. Aí eu trouxe uma ideia também que você pode fazer. Enfim, você pode fazer de vários formatos. Eu trouxe ali um com frase. É um mais lindo que o outro, gente. É só usar a criatividade, fazer aquilo que mais gosta. Ou então para vender também, né, Flávia? Com certeza. A Flávia já é artesã há quantos anos? Uns 22, 23, por aí. Começou fazendo presentes para a família, não é isso? Exatamente. E depois viu os amigos da minha filha, e aí você começa... Pro pessoal de perto, né? De casa, Exato. assim, aí né? Começou um pedir, o outro pedir, você falou, dá para ganhar um dinheiro com isso. É lucrativo, não é? Com certeza. Então, se você que está em casa, quer aí fazer um caderno personalizado para o seu filho, para sua filha, para o pessoal, né, da sua família, você pode aprender com Flávia Diz. E se quiser empreender no artesanato também, aproveite essa oportunidade, porque Flávia Diz é mestre no assunto, hein? Então, antes da gente começar, Flávia, bora de lista de materiais na tela, por favor. Olha lá. Cola branca PVA, fita crepe, fita dupla face, papelão cinza 1.9, papel para revestir, tesoura, estilete, pincel, papel para rascunho, desenho impresso em folha sulfite ou folha etiqueta, caderno, brochura novo ou usado
e folha colorida para as guardas, que é o acabamento interno, certo? Certinho. Tá aí, então, a lista de materiais na tela. Se você perdeu aí alguma informação, fique tranquilo, fique tranquila, porque depois a gente coloca essa lista toda lá no Instagram, @nossoprograma. A gente vai postar mais tarde, você pode pegar tudo com detalhes, tá? Bora começar então? Certinho, vamos lá. Esse papelão cinza, só para deixar mais explicado, você pode também comprar o papelão Paraná, que também é fácil de encontrar nas papelarias. Se você tiver uma caixa em casa de mercado, você pode também cortar nas medidas e vai fazer do mesmo jeito. Não é mais molinha a caixa? Mas ela dá também. Para esse tamanho de projeto, dá tranquilo. Até porque vai encapar tudo, né? Exatamente. E ela fica mais firme. O meu eu imprimi em folha adesiva para mostrar, tá? Facilita o processo, Facilita. né? Eu já trouxe ela cortadinha aqui no tamanho. Eu vou deixar aqui uma medidinha de 1,5 cm na borda, só para eu me guiar. Mas, às vezes, quando eu tô em casa, o que eu faço? Eu coloco contra a luz, assim, ó, e acho onde eu tenho que colar. A gente tem que ir se adaptando. É isso. A gente trabalha com o que tem. Exato. Tiro. E aí você com uma espátula, com um pedacinho do próprio papelão, às vezes, se você tá sem a espátula, você vai alisar bem para poder aderir. Se foi feito com papel sem ser adesivo, é só ter passado cola antes, a gente vai fazer um pedacinho. Também cola com a espátula, né? Isso. Aqui eu vou cortar com essa minha ferramenta que eu tenho, que é o fio de cabelo. Régua fio de cabelo. Mas eu vou mostrar como que a gente faz. O pessoal também encontra, né? Esse tipo de régua e os gabaritos lá no seu site, não é? Encontre. Já vou passar aqui o site da Flávia Diz. É o flaviadizcartonagem.com.br. flaviadizcartonagem.com.br. Tem muita coisa lá, né, Flávia? Tem inclusive bastante. Todos esses acessórios que você utiliza para fazer o seu artesanato, Exato. né? Tem lá sim, mas eu vou mostrar, porque eu falo que mesmo eu produzindo e vendendo essas ferramentas, eu gosto de mostrar pro pessoal como é que faz sem. Porque às vezes eu não posso... Existem alternativas. Exato. Às vezes eu não posso comprar naquele momento, ou não estou com a minha ferramenta. Então você tem que saber como que vai fazer. Ó, já fiz de 3 lados aqui com fio de cabelo. Você viu que eu vou colando na mão para não ficar aqui na minha mesa. Depois a gente tira. Bem organizada ela, né? Ó, é só a gente tirar, ó, bem num ângulo de 45 graus mais ou menos aqui, né? A gente tira tudo. Essa é a alternativa, né? Essa é a alternativa se você não tem a ferramenta. Procura não encostar muito no papelão, para não ficar buraquinho. E aí você vai só virar esse excesso de... A espátula facilita muito a colagem, né? Muito. Fica bem certinho, bem caprichado. Se eu tô fazendo com um papel sem adesivo e com a cola, vai fazer o mesmo processo, tá? Os processos não mudam aqui. Pronto, eu já tenho a minha capa encapadinha. Olha que já mudou de cara, né? Vou deixar ela reservada um pouquinho e vou fazer a parte de trás. Essa parte fininha, eu chamo de lombadinha, é a lombada, tá? Como que eu soube o tamanho dela? Eu vou pegar o meu caderno e as minhas duas capas e vou medir aqui, tá? Com as duas capas junto, da frente e de trás. Então, se você tem uma bíblia para revestir, se você tem um livro para revestir, você vai usar esse processo. Tá. Vai pegar o livro que você tem, as duas capas de papelão, vai medir e vai ser a largura da sua lombada. É isso aí. Precisa ser muito, muito certinho? Não precisa ser. Se não for muito certinho, também não tem problema, né? Não vai fazer muita diferença. Aqui eu vou usar uma régua de pé, que quero só um espaçamento de 3 milímetros. E aí eu vou colocar, ó. Já pus uma fita crepe ali embaixo. Vou colocar, peraí que eu não tô enxergando, tem que ser bem encostadinho na régua. Lombada coladinha. Tá? Que ficou se ficar um pouquinho torto, ó, só tirar e pôr de novo. A fita crepe permite isso, né, Exato, Flávia? Por isso que é bom trabalhar com ela. Deixa eu encostar aqui. Encosta bem Encosta bem na régua para não ficar torto. E ficar só a espessura da régua mesmo, né? Aí sim. Eu vou tirar esse excesso aqui da fita crepe. Trabalha bastante com estilete, né? É bom ter uma base bacana aí para trabalhar embaixo, né? O vidro também dá. E eu tenho um pouco de receio de trabalhar em cima do vidro por conta de escorregar. Mas se você tem a mão firme, o vidro também é muito bom. Agora a gente vai usar cola. Tem um papel de rascunho para não sujar minha mesa, nem minha cola. É para isso o papel de rascunho. Eu fiquei me perguntando, para que serve, né, o papel de rascunho? Vou colocar a cola aqui direto.
Flávia Diz é muito organizadinha, né, gente? Tomara que minha mãe esteja escutando isso. Olha, vou te falar, até palmas ganhou. Muito organizada a Flávia Diz. Mas quando a gente vai trabalhar, principalmente com artesanato, dá uma diferença você se organizar assim na mesa. Exatamente. Claro que vai chegar uma hora que vai estar tudo meio bagunçado, mas aí você para, dá uma arrumada. Eu também gosto, porque senão você se perde, né? Perde. Passei cola em tudo. Vou deixar aqui de lado um pouquinho. Aí eu tenho um papel. Esse papel... Esse é um papel texturizado, mas você pode colocar qualquer papel. Olha, tá vendo como ele é bonito? Que a intenção é ficar atrás, né? Esse vai ficar atrás. Então eu vou... Se a pessoa quiser colocar desenho nos dois lados... Tranquilo. Né? De repente um desenho maior e alguma coisa estampadinha atrás, né? Fica sem legal problema. também. Pode ser um papel liso, pode ser um papel estampado, pode ser um papel de presente. Olha aí, gente. São várias as possibilidades. São várias. Aqui onde tinha aquela marcaçãozinha, aquele espaçamento que eu chamo de coifa. Eu passo a minha espátula, se eu estiver fazendo com papel, com cuidado, para não rasgar. São aqueles 3 milímetros, né? Exatamente. E aí a gente vai pro fio de cabelo e agora eu vou fazer só deste lado aqui. Ó, desses dois lados. Eu trouxe a capa para fazer na íntegra. Pra vocês verem como Todinha. é rápida. Rápido demais. Normalmente, aqui no nosso programa, o pessoal tem que trazer aí o passo a passo já mais ou menos pronto, geralmente né? a gente traz. Mesmo, eu falo que eu gosto muito de vir aqui, porque aqui a gente consegue ensinar mesmo o artesanato, né? Temos um Porque tempo tem aí, né? tempo bacana. Mas nem sempre é suficiente. Sim, dependendo né? da peça, você precisa mais. Mas essa capa, vocês vão ver como é rápida. Ó, eu já estou passando cola branca nesses dois ladinhos. Por que eu passei já direto antes de virar? Porque assim o papel dá uma umedecida e fica mais fácil na hora de eu virar. Sim. Vou deixando ele de lado aqui, que me facilita. E aí eu venho, ó, com a espátula. Bacana que você conseguiu mostrar os dois processos, com o adesivo E com o e papel. também com a cola, né? Com papel Esse e a lado cola. eu deixo uma sobra, ó, mais ou menos uns 2 dedos. Deve dar em torno de uns 3 centímetros. Tá. Viro dos dois lados. Faço aqui a marquinha do fio de cabelo e vamos para o último ladinho, ó. Se eu tiver muito rápido ou Quase muito terminando devagar... já, isso? Não, ainda tem um pedaço. Ah, bom. Peraí. Se eu tiver muito rápido ou muito devagar, Já tô você me ficando fala. nervosa. Já falei, gente, é muito rápido mesmo. Não é não, né? E mas você ainda tem a parte do miolo. Se bem que também é rápido, viu? Ó. Bonitinho, todo encapado. Esta parte aqui, ó, onde tem a lombadinha e neste outro pedaço que sobrou de papel, eu vou colocar aqui um acabamento. Então aqui, ó, eu vou... Vai ficar bem bonitinho. Vai ficar bem bonitinho. Eu vou só marcar aqui o tamanho dele, ó. Vou tirar esse excesso aqui. Ele tem que ser um pouquinho menor. Tô usando o mesmo papel que eu usei para encapar do lado de fora. Vejo que você não mede as coisas assim muito minuciosamente, né, Flávia? Verdade. Porque dá para esconder, né, aquilo que sobra. Aham, exatamente. O importante é sempre cortar um pouco além do tamanho real. Sim, te dá uma segurança aí. Mesmo essa sobra aqui, a gente vai ver que ela tá um pouquinho maior do que a gente precisa, porque aí eu tenho uma segurança. É mais fácil tirar do que recolocar. Exatamente. Então, eu preciso do acabamento em cima da lombadinha, um pouquinho antes dela e um pouco depois. Ó, e aí é só a gente... Opa! Só a gente alisar bem. Marca bem. Marca bem esse pedacinho. E, ó, prontinho. Essa parte é para poder fazer essa abertura mesmo do caderno. O que é ideal agora? Deixar embaixo de um peso, ainda mais Guarda, o de se cola. chama, né? Você falou. A guarda vai ser agora, a gente vai deixar. Tá. Deixar embaixo de um peso para poder, né? Ainda mais quando usa cola, o papelão, qualquer que seja ele, vai dar uma Quanto tempo para secar? Ai, olha, no calor que nós estamos agora em São Paulo, 10 minutos Já seca, né? já seca. Mas mais ou menos isso, uma meia hora dá, dependendo aí da região. Agora vamos pro caderno. Caderno. Geralmente, na encadernação, a gente usa as folhas soltas, faz as dobras, né? Faz toda a furação para costura. Nesse daqui, eu quis trazer algo
prático e que a pessoa possa, que não saiba fazer a costura, possa fazer em casa. Caderninho também. bem simplesinho, Caderninho ó. simples. Capa molinha. Olha, eu comprei um pacote com 10. Tem essas lojas que vendem de atacado. Paguei 20 e poucos reais. 20 e poucos com reais. 10 cadernos de 96 folhas. 96? Isso, 80 folhas. A caixa inteira? A caixa inteira. Com 10? É. Então, Olha, você gente, vê, muito em dá pra fazer conta. muito caderno. 20 e poucos reais, 10 cadernos 10 de cadernos. 80 folhas. E é um caderno bom. Ó, aí você vai tirar a capa. Que você não vai mais precisar. Não vou precisar. Coloca no reciclado. E eu tenho aqui uma folha, 120 gramas, colorida, aí vai de acordo com a sua estampa. Coloridinha, que eu dobrei no meio e eu só cortei no tamanho exatamente aqui do meu miolo. Eu até deixei as medidas, mas se eu não me engano é 14,5, 14 por 20, alguma coisa. Depois a gente vai colocar lá no nosso Instagram Tá? as medidas certinhas. Dobradinha no meio, eu dobrei a folha no meio, que ela é A4, é maior, cortei na medida certa e coloquei uma dupla face aqui no cantinho, ó, do lado onde é fechado. Tá? A gente vai tirar a dupla face, aí com a pontinha do estilete, que é mais fácil. Deixa eu ver aqui que tem mais para tirar. Tirei, vou trazer o meu caderninho para cá, viro a dupla face aqui para o meu caderno. Eu gosto de fazer assim, ó, coloco ele de pé, aí a minha isso que chama guarda, tá? Esqueci de falar, essa aqui é a guarda. Ela bate lá e eu encosto o dedo da dupla face e vai pegar aqui, ó, certinho. Certinha. Então ela vai ficar, ó, Aí vira. tá? Ó. Certo? Já é uma capinha. Já é a capinha com o acabamento interno. Vou fazer isso, ó, dos dois lados. Mesma coisa, dos dois lados. Vamos colocar a fita dupla face em toda a volta ou coloco uma folhinha aqui no meio, ó. Ah, porque ainda passo fica uma cola. folhinha aqui, né, na Isso. primeira página. Ou você usa a fita dupla face, que eu acho um trabalho mais limpo quando a gente trabalha com papel. E é um material fácil de achar. Ou você coloca... E fácil de manejar também, de né? manejar. Ou você coloca uma folha aqui, passa a cola e vai pro processo que a gente vai fazer em seguida. Já trouxe a fita colocada, a gente vai só tirar aqui a película. Essa minha dupla face é fininha, mas você pode Trabalhar com aquela que é mais trabalhar com a grossinha. normal, tá? Pra essa Mas parte... essa daí tá parecendo... Não sei se é a sua habilidade com a coisa, né? É. Mas pra mim tá parecendo que ela é mais fácil de manusear, não? Não, mesma coisa. Mesma coisa? A não ser para essa parte do caderno onde nós fizemos, abre a fita dupla face e corta ela no meio para não ficar muito grossa, né, para não grudar muito nessa primeira folha. Entendi. Tá? E aí a gente vem para nossa capa. Ele já vai ser... Ah, perdão, esqueci de uma etapa antes de colar a guarda. Nós vamos colar a capinha na parte de trás. Ah, tá. Vou vir Vambora. também com a dupla face. Também com a dupla face, olha aí como é. Ela é prático, bem fininha, né? Essa daqui é. Vou colocar Mesmo o duas valor já. da outra mais grossa, ou não? Sim, ela não é muito mais cara, não. É porque ela tem muitos metros a mais aí, né? Então ela acaba sendo o rolo dela um pouquinho mais caro por conta disso. Mas se a gente for ver no custo-benefício, mesma coisa. Vale a pena Vale. investir. Vamos fazendo uma bagunça aqui na mesa. Ó, você falou que eu era organizada, já tô fazendo Você é bagunça. organizada. Vamos achar que onde É que a gente não tem um lixinho aqui do lado, onde senão... tá a lombadinha, ó, e eu vou encostar, quase encostar, deixa 1 milímetrozinho, ó. Olha lá. Alinhado embaixo, alinhado em cima e tá coladinho aqui. Pronta a capinha. Pronta a capinha. Esse pedacinho que sobrou, a gente pode Cola. vir aqui, colite branca. E fica um acabamento perfeito, né? Porque você Fica- pensa isso em aqui, ó, vai tudo, né, esconder- Flávia? Isso aqui vai esconder tudo. Flávia pensa em tudo. Pronto, ó. A capa já tá pronta, ó. Capinha pronta, tá linda. Se eu quisesse fazer igual aquela capa do cachorro, era só... Ó, eu trouxe aqui só pra mostrar. Tá vendo que esse papel tá por cima? Sim. Eu já iria montar a capa toda. Colei o meu adesivo um pouquinho mais descentralizado. Porque aí eu colocaria, ó, o papel aqui, ó. Tá vendo que tá a terra, a dupla face aqui? Eu colocaria o papel daqui pra lá. E ia colando, igual a gente fez. E fica nesse daqui, perfeito. tá?
Então, só trouxe esse daqui Mais para uma mostrar possibilidade que é outra aí possibilidade. para o pessoal aprender já. E aí a gente vai, depois feito isso, a gente pode começar a colar a nossa capa. Essa Aqui, partezinha interna. Isso. Aqui eu já tirei a película. Vou posicionar na minha capa. Eu gosto de começar pelo da frente, mas tanto faz, tá, gente? É só... Ó, encostei a minha lombada no caderninho. E aí eu faço assim, eu seguro firme. Ela tá alinhada nos 3 lados. Não é aquela coisa milimétrica, mas ela, né? Mas vou tem que abaixar. ficar alinhadinha. No que eu abaixo, a dupla face já segura. Ó. Já então, aí colou. eu viro, deixo ela nesse ângulo de 90 graus, por enquanto, para eu poder... Vem com a espátula. Se eu tivesse feito com a cola, mesma coisa. Eu teria colocado a cola, essa hora eu estaria alisando a cola e fez a dupla face. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tirar a dupla face. Você tá achando difícil? Não, Fácil, não é? de jeito nenhum. Não dá para fazer? Dá para fazer nesses poucos minutos que você fez aqui. Claro, quem nunca fez, Ah, sim. talvez não vai ter a mesma habilidade de Flávia Diz, né? Mas dá para fazer rapidinho, né? Dá para fazer, é um trabalho super possível e que fica aí com cara de obra-prima. Obra-prima total. Mesma coisa, ó, vou encostar bem a capa, né, a lombada no meu miolo e eu abaixo a capa. Aí essa primeira pega, vamos dizer assim, da fita dupla face, né, ela já deixa no lugar Já cola. certo. E aí eu venho com a espátula. Para fixar bem. E terminamos. E olha que coisinha mais bonita. Maravilhoso, Tava falando, gente, eu não tenho incrível. maturidade. Olha que bonitinhos. Também não tem maturidade, não. A coisa mais linda, gente. Quem não quer ter um caderno personalizado como e aí esse? Você pode fazer várias capas. Olha, mostra. Vamos mostrar? Olha que lindo. Se você Olha quer fazer cada um detalhe. álbum de neném, por exemplo, você pode colocar uma imagem do ultrassom, você pode colocar uma imagem do é neném. mesmo, né? Pode fazer com fotos. Aqueles álbuns de assinatura, de aniversário, ou de Sim. 15 anos, ou de 1 ano. Também Olha, pode fazer. por dentro. E você vê que ele abre todo, né? Ele tem a abertura total. Olha aqui, ó, capinha. Perfeita. Vou mostrar aqui as costas. Também, olha. Gente, ficou lindo, perfeito. Esse papel aqui texturizado, Bonito, né? Fica bem bonito. E por dentro, olha o capricho, gente. Tanto aqui, né, que é a primeira página. Aham. E atrás, a mesma coisa. E um detalhe bem Perfeito. importante, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Esse miolinho aqui, ó, esse meinho, tá vendo que a fita dupla face eu só pus bem nas laterais, porque esse meinho aqui, onde vai encostado, não pode ser colado, porque senão ele não abre. Ah, Então, boa dica, hein? Já ia esquecer, se atentem quando for fazer com cola para não passar cola aí. Só mesmo nas laterais da guarda. Gente, como eu disse, né? Flávia Diz, expert nesse assunto, expert em cartonagem. Ela é mestre realmente. E agora temos um livro? Temos um livro de encadernação também, que eu sou coautora, eu e mais 10 encadernadores. Então, nós temos 9 trabalhos feitos, né, no livro, com passo a passo, e uma encadernadora que dá toda a parte histórica, toda a parte teórica da encadernação também. É muito bacana. Loucos por Encadernação. Isso mesmo. Conseguimos aprender muito com esse livro aqui, Flávia? Tem bastante coisa. Tem bastante coisa, né? Tem. Você pode aprender muito com Flávia Diz, Loucos por Encadernação. Onde que a gente acha seu livro? Esse tem no meu site também. Tem lá no site, depois eu passo novamente. Vou pedir, a gente tem alguns minutinhos, pedir para você dar dicas para quem Vamos está lá. em casa e que quer trabalhar com cartonagem. Poxa, amei o trabalho da Flávia Diz, quero começar a trabalhar com cartonagem. Primeiro passo. Primeiro passo, começa a seguir a Flávia Diz. Brincadeira. Também, mas começa a seguir. E assim, começa a pesquisar mesmo. Pesquisa sobre o que você quer, os artesãos que fazem essa arte. E vá começando devagar. Eu tenho até um treinamento que é minha primeira cartonagem. Que até eu falo muito lá, não sai comprando tudo que você vê. Como, mesmo eu falei aqui das ferramentas. Calma, primeiro vê, conhece o trabalho, vê o que você pode fazer, as possibilidades. E aí sim você vai, conforme for vendendo o seu trabalho, você vai investindo nele. Mas primeiro, pesquisa. Começa a seguir algumas profissionais, né? Tem vários profissionais fantásticas na cartonagem e na encadernação.
e começa a ver qual é o nicho que você quer seguir. Se você quer seguir, às vezes, na parte de encadernação... Se especializar, né? De papelaria criativa, de caixinhas, E tem uma gama de possibilidades a cartonagem. A pessoa pode se especializar. Exato. Só para aguçar aí o pessoal que está em casa, você disse aqui que teve um custo muito pequeno, Muito né, baixinho. para fazer essa capa de caderno. Essa impressão eu fiz em casa mesmo. Você vê que ela tá laminada, que a gente fala. Eu coloquei um BOPP, mas pode ser aquele plástico adesivo que a gente conhece, que compra em papelaria também, só para proteger. Mesmo fazendo com tudo isso, eu devo ter gasto aí em torno de uns R$6, chutando alto. Uns R$5, R$6. R$6 em todo o material. Chutando alto, em todo o material. Eu venderia por uns 25 a 30. Dá para vender muito facilmente, né, gente? Principalmente se for personalizado, né? Se for com foto, que é muito bacana, né? Dá para fazer de lembrancinha também. Gente, ideias é que não faltam, né? É só usar a criatividade. Com certeza. E aí eu vou deixar aqui, então, os contatos da Flávia Diz, Instagram, @Flávia_Diz, @Flávia_Diz, e o site novamente flaviadizcartonagem.com.br, para que você conheça mais o trabalho dela e também possa pegar mais dicas, inclusive das suas aulas, né, Flávia? Com certeza. Eu já vou me despedir de você. Parabéns pelo seu trabalho lindo. Obrigada. Amei demais. Vou deixar um espaço para você falar das suas aulas. Tá, joia. E esse livro é para você. Obrigada. Ganhei presente. Uhul. Amei, viu? Vou tentar aprender um pouquinho mais de cartonagem. Tá bom, pode... Me falta tempo, mas eu vou tentar. Qualquer coisa, você manda mensagem lá. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Amei o presente, viu? Imagina, Fica esse espaço para você. Obrigada. Quero primeiro agradecer vocês que estiveram aqui assistindo. Sigam aqui o Instagram, que eu estou sempre dando dicas super bacanas de cartonagem, de encadernação. E também tem os cursos, como eu falei, né, do Minha Primeira Cartonagem, para você que quer começar aí na cartonagem. É isso aí. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando de saúde aqui no nosso programa. Então, continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Uma ótima tarde a você que está chegando agora aqui no nosso programa. A gente já teve um lindo artesanato aqui no nosso programa. A gente teve aí técnicas de cartonagem. Aprendemos a fazer uma belíssima capa de caderno personalizada com a artesã Flávia Diz. E você pode rever todo esse conteúdo lá no YouTube, Hit TV ao vivo. Entra lá, acesse a playlist do nosso programa e você pode rever todas as edições do nosso programa, inclusive este de hoje. Depois, é claro, porque nós estamos ao vivo nesse momento e agora a gente segue falando de saúde aqui no nosso programa. Vamos falar sobre como prevenir problemas de saúde no verão, mais especificamente a saúde das veias, não é isso? Prevenir as doenças venosas. Quem está aqui para falar sobre esse assunto com a gente é a doutora Aline Helena, médica vascular. Muito bem-vinda ao nosso programa, prazer. Obrigada, prazer é meu. Boa tarde. Doutora, ontem nós tivemos o dia mais quente do verão aqui em São Paulo, onde nós estamos. Os termômetros marcaram 34 graus com sensação térmica de mais de 40, pelo que eu vi, né? Então, assim, foi um dia muito quente. Vi muita gente falando que passou mal, que foi difícil de dormir à noite, né? E é justamente nesse clima que essas doenças aumentam. É isso que acontece? Isso. E por que acontece? O que acontece com as nossas veias no verão? Quando a gente tem um excesso de calor, assim como que a gente teve ontem, a gente tem muita vasodilatação. Todos os nossos vasos sanguíneos dilatam. E isso afeta muito quem tem doenças venosas ou quem tem predisposição a ter doenças venosas, como as varizes, por exemplo. As varizes, elas já são veias que são tortuosas e dilatadas, e com o calor elas dilatam mais ainda. E isso causa
uma piora dos sintomas das varizes, né? Então, as pessoas que têm aquelas veias varicosas acabam sentindo nesse verão mais sensação de peso, mais cansaço na perna, aquele edema, o inchaço, que já é comum em quem tem esse tipo de doença, piora nesses dias. Então, as pessoas sofrem mais com esse tipo de doença no verão. Desidratação tem a ver com isso? A desidratação, ela aumenta o risco de formação de coágulos. Quando a gente desidrata, o nosso sangue fica mais viscoso. É como se ele ficasse mais grosso, né? Em um modo, assim, mais fácil de entender. E ele tende a formar mais coágulo. Por isso que quando está muito quente, assim, é muito importante a gente se hidratar bastante para que esse sangue fique mais fluido e diminua a chance de formar coágulo. Mas essas doenças, elas não são desencadeadas nessa época do ano somente em pessoas que têm predisposição genética, né? A pessoa, às vezes, ela já tem a doença e ela piora, né, no verão. E, às vezes, a pessoa tem aquela doença latente, ela ainda não sabe que ela tem, ainda não teve nenhum sintoma, não descobriu. Quando começa esse calor, esse tempo, desencadeia aquele sintoma, né? E aí a pessoa vai procurar e vai descobrir que tem algum problema que ela não sabia que ela tinha. Quem tem essa predisposição acaba ficando mais suscetível, né? Sim, com certeza. A ter. E também tem outros grupos de risco? No verão? De desenvolver essa doença, assim, né? Pessoas, por exemplo, com obesidade. Ah, sim, com certeza. Outras causas, né, para Isso. varizes, assim, tem uma predisposição genética. Então, assim, quem tem pai, mãe, tio, avô, né, que tem varizes, às vezes já tem uma predisposição genética para desenvolver. A obesidade também é um fator de risco, porque aumenta a pressão intraabdominal, isso diminui a velocidade do retorno do sangue das pernas, então aumenta a pressão venosa, aumenta a chance de ter varizes. Pessoas que trabalham muito tempo em pé, paradas, na mesma posição, então a pessoa fica muito tempo ali parada, sem movimentar, porque o que faz o nosso sangue voltar para o coração é o bombeamento da musculatura da panturrilha, né, que é a batata da perna. Então, se a gente fica parado sem movimentar essa panturrilha, o sangue ele retorna mais devagar para o coração. Isso causa um aumento da pressão venosa e uma predisposição a ter varizes também. Então, às vezes, a ocupação da pessoa aumenta o risco dela ter varizes. E o sedentarismo também, porque a pessoa que não se exercita, não tem a musculatura da panturrilha bem desenvolvida, não tem esse bombeamento muito adequado. Isso também é uma predisposição. Além das varizes, doutora, tem outras doenças vasculares que a gente poderia destacar que acabam sendo desencadeadas mais facilmente agora nessa época de calor? A trombose, né, que eu comentei, muito relacionada à desidratação mesmo, as varizes e o inchaço, né? Às vezes a pessoa não tem as varizes, não tem o desenvolvimento da doença varicosa, mas ela tem o edema, que incomoda grande parte da população também e piora bastante nessa época do ano. E para pacientes que estão se recuperando de cirurgias, né? Já fizeram cirurgias agora, nessa época do ano, tem alguma recomendação especial também? Porque a recuperação fica mais difícil com o calor, por exemplo? Porque no pós-operatório a gente já tem um edema relacionado ao procedimento cirúrgico mesmo, né? Então, no calor, esse edema tende a ficar mais intenso. E no pós-operatório também a gente sempre pede para o paciente evitar sol. Então, nessa época do ano, a gente acaba usando roupas, né, mais confortáveis, fica mais exposto, né, acaba usando roupas mais curtas e acaba se expondo mais ao sol. Então, para quem faz cirurgia nessa época do ano, tem que tomar um pouco mais de cuidado com relação a essas coisas. É isso. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Estamos aqui falando sobre doenças venosas ou vasculares, doutora? A gente vasculares, né? A gente está dando mais ênfase para as veias, né? Porque vascular inclui veias e artérias. A gente está dando mais ênfase aqui para as doenças venosas, mas a gente está falando de vascular no geral. É isso. Então, você tem alguma dúvida sobre doenças vasculares no geral? A gente está aqui
com a doutora Aline Helena, médica vascular. Ela pode te ajudar a responder algumas perguntas, né, doutora? Você pode mandar a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o nosso número para você participar desse programa aqui, que eu sempre falo que é nosso, não é mesmo? Bem, doutora, bora falar então de prevenção realmente, né? Esse é o nosso tema do dia, falar da prevenção dessas doenças. Você já trouxe aqui algumas coisas, né? Por exemplo, a desidratação, ela pode causar um problemão aí na nossa saúde quando se trata de doenças vasculares, né? Sim. Então, a hidratação é aí o primeiro passo nessa época de calor. Sim, com certeza, beber bastante água. A gente recomenda aí até 50 ml por quilo de peso por dia, então é bastante mesmo, às vezes passa de 2... Não é nem aqueles 35, então, porque normalmente de 30 não é. a 50, né? Para quem já tem ali a predisposição, já tem o maior risco de desidratação, chega até 50 ml. Então, varia de 30 até 50 ml. Né? E às vezes a gente acaba esquecendo, né, ao longo do dia de beber água, né? Então tem que andar ali com a garrafinha, tá tomando o tempo inteiro. Então esse é um ponto importante para prevenção. Outra coisa que eu também já comentei aqui é a movimentação, né? Então a pessoa não ficar longos períodos parada em pé na mesma posição ou mesmo sentado na mesma posição. Então a movimentação das pernas é importante, caminhar é importante. Então o movimento é importante para esse retorno do sangue, para esse bombeamento do sangue, né? Então, mesmo quando a pessoa está parada, às vezes movimentar o pé já é uma coisa importante. Fazer ali algum tipo de exercício. Isso, a pessoa às vezes que trabalha ali no escritório o dia inteiro, fica horas ali sentada, fazer essa movimentação do pé e exercitando as pernas ali faz bastante diferença. Por mais que pareça uma coisa simples, isso faz bastante diferença. Por outro lado, tem algum exercício que é preciso evitar? Na verdade, os exercícios que não são os mais recomendados para quem tem problema de varizes são os exercícios de impacto, né? Como corrida, salto, né? Porque esse impacto aumenta a pressão venosa, né? Os exercícios que a gente mais recomenda são exercícios que não têm impacto, como caminhada, bicicleta, e exercícios na água são os mais maravilhosos, né? Natação, hidroginástica. Então, esses exercícios... E exercício de fortalecimento também, né? Que nem eu já comentei. Mesmo. Musculação mesmo para fortalecer essa musculatura também é importante. E sobre a alimentação? Tem algum item aí que ajuda a prevenir, né, as doenças vasculares? Ou algum alimento, algum ingrediente que prejudica ainda mais, que pode realmente ajudar no desenvolvimento dessas doenças? Olha, com relação ao edema, a alimentação faz muita diferença. Então, assim, sal. E às vezes a gente tem aquele sal oculto ali, né? A gente não tá comendo sal direto na comida, mas toma um refrigerante zero, que tem uma quantidade de sódio muito grande, que a gente não percebe que está ingerindo esse sódio, né? Então, ele aumenta a retenção de líquido, piora muito o edema nas pernas, né? E os alimentos ultraprocessados hoje, que tem muita química, que são aqueles alimentos que a gente considera alimentos inflamatórios, que eles inflamam o nosso corpo, esses alimentos pioram muito o edema. Então, hoje em dia, assim, uma doença que tem se falado muito é o lipedema, ele piora muito com esses alimentos ultraprocessados. Então, a gente indica, assim, comer comida de verdade, né? Comer aquela comida que não foi processada, que não tem aditivos, não tem química, não tem corante, porque isso diminui a inflamação do nosso corpo e melhora bastante o edema. Tem algum chá, alguma coisa assim, doutora? Vou deixar essa perguntinha para você enquanto eu vou ali dar um recadinho. Tem algum outro ingrediente assim que realmente seja boa aí para o sangue, para que evite esse tipo de problemas vasculares? Tem a castanha da Índia, né? Hoje a gente tem remédios formulados com castanha da Índia. Tem gente que toma o chá de castanha da Índia, mas a gente sabe dos estudos que a quantidade da substância ativa que a gente precisa no chá não chega ao ponto de melhorar esse retorno venoso. Então, aí a gente indica mais os comprimidos, mesmo os remédios. Mas o chá faz parte da hidratação, ele nunca vai fazer mal. A gente sempre recomenda também fazendo parte da hidratação aí.
É isso aí, doutora. A gente segue falando sobre esse assunto daqui a pouco no próximo bloco, mas agora vamos a um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Tá chegando agora? Uma ótima tarde a você que está acompanhando a gente, que está chegando agora. Muito obrigada pela sua companhia. Nós estamos falando aqui desde o último bloco sobre saúde. Como prevenir doenças aí nessa época de verão, aquelas doenças que costumam aparecer nessa época de verão. A gente está falando mais especificamente sobre as doenças vasculares. Quem está aqui com a gente falando sobre esse assunto é a doutora Aline Helena, que é médica vascular. Mais uma vez, seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A gente já trouxe aqui algumas doenças, né, vasculares que são mais comuns nessa época de verão, elas podem ser desenvolvidas nessa época por uma série de fatores aí, né? E a gente estava falando no último bloco sobre prevenção, principalmente a hidratação. Vamos relembrar? Vamos. A gente estava falando mais das doenças venosas, né, e de edema em membros inferiores. E a gente falou sobre a prevenção. Então, a gente falou sobre a hidratação, que a hidratação diminui, melhora a viscosidade do sangue, né? Deixa o sangue mais fluido e diminui o risco de ter coágulos. A gente falou de movimentar as pernas para melhorar o bombeamento venoso. Falamos de exercício físico, né? Para a gente priorizar atividades que não têm impacto, como bicicleta, caminhada, exercícios na água. E outras coisas que a gente também pode fazer para prevenir é não usar roupas apertadas que possam comprimir, garrotear essa circulação e piorar o retorno venoso. E a gente tem a meia de compressão também, que daí nos casos que a pessoa já tem a doença instalada, já tem as varizes, né? Em alguns casos a gente tem indicação cirúrgica, mas em outros casos a gente pode ir manejando clinicamente, usando essas meias de compressão para evitar a evolução da doença. Quem tem predisposição também é importante usar as meias de compressão? Isso, a gente sempre precisa avaliar para ver o estágio que tá, né? Num estágiozinho muito inicial, dá para a gente fazer outros tratamentos e o paciente se livrar da meia com a mudança de estilo de vida aí. Mas se for na gravidez, doutora? Na gravidez precisa. Não é muito bacana usar meias de compressão. Por isso que, assim, o melhor é a gente conseguir mudar esse estilo de vida, né? Fazer todas essas mudanças para a gente não evoluir a doença, né? Quanto antes a gente tratar, melhor. Queria entender o efeito da meia de compressão, desculpa a ignorância. Por que a gente não pode usar roupa apertada se a meia de compressão aperta tanto? Porque a graduação da meia é ao contrário. Ela comprime mais no tornozelo e a compressão vai diminuindo gradativamente de baixo para cima. Entendi. Então, isso ajuda no retorno venoso. Se a gente usar uma roupa que ela comprime em cima, na coxa, no bumbum, vai ser o efeito contrário. Ela vai prender a circulação e o retorno venoso vai ficar diminuído. Aê, tá explicado. Doutora também falou de alimentação saudável, né, Sim. doutora? Que é importante, né? Independente de qualquer coisa, né? Mas também importante para tudo, né? Para a saúde vascular no geral, né? Não só para essa parte de edema, de varizes, mas para a saúde vascular no geral, né? E aí, doutora, idosos, hipertensos, diabéticos, por acaso esse grupo precisa tomar ainda mais cuidado ou não tem nada a ver? Sim, a gente daí tem que dividir um pouquinho as doenças vasculares em artérias e veias, né? Tem as doenças arteriais e as venosas. Então, qual é a diferença? A artéria, ela leva o sangue do coração para a parte periférica do corpo. Então, falando de perna, membros superiores, ela leva do coração até o pé, até as mãos. São as artérias que fazem esse trabalho. E as veias, elas trazem de volta. Então, essa que é a diferença. A artéria leva e a veia traz de volta. Esses idosos, hipertensos, diabéticos, eles têm mais risco de ter doenças arteriais. Tá. Porque é na artéria que tem aquele depósito de placas de gordura, de aterosclerose, que são aquelas placas que podem entupir a circulação arterial e aí pode comprometer a chegada do sangue no pé
e isso pode causar gangrena, infelizmente, em alguns casos, até chegar em amputação, né? Por isso que é muito importante a gente prevenir, pegar essas placas de gordura no estágio inicial. A gente consegue detectar isso já na consulta, no consultório, a gente faz ultrassom, consegue medir essas placas, graduar em que estágio elas estão. Porque quanto antes a gente começar a tratar, a gente consegue evoluir que essas placas, a gente consegue evitar que essas placas evoluam para uma obstrução mesmo e chegar a impedir o fluxo sanguíneo, né? Doutora, seria interessante que nós fizéssemos visitas regulares ao médico vascular, independente de ter uma predisposição genética ou qualquer outra condição de saúde? Sim, porque, por exemplo, doenças como hipertensão, diabetes, que são fatores de risco para doenças arteriais, muitas vezes elas são silenciosas. Eu pego o paciente, às vezes, no consultório, que chega lá com uma pressão de 19/10 e ele não está sentindo nada, nem sabia que era hipertenso. Diabetes também é uma doença muito silenciosa. Às vezes a pessoa está com a glicemia lá alterada, não está tendo nenhum sintoma e ela fica anos com essa glicemia alterada, causando uma inflamação, uma alteração ali, né, na parede vascular, formando placa e sem saber que isso está acontecendo. Colesterol, então, nem se fale. Colesterol não dá sintoma nenhum. Então, às vezes, a pessoa está com o colesterol alto, né? Ele só vai dar sintomas quando ele está num nível absurdo. Mas a pessoa que está ali com um colesterol 2, 3 vezes o valor normal, ela não sente nada. Então, é muito importante, a gente faz essa triagem, né? Na consulta a gente já pede esses exames, já descarta essas doenças, se tem hipertensão, diabetes, colesterol alto. E se tiver, a gente já trata para não deixar formarem essas placas e impedir que a circulação obstrua, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que depois a gente pegar um paciente que já está com a placa formada, com a artéria obstruída e ter que fazer um tratamento cirúrgico, que é muito mais complexo, né? Com certeza, doutora. Seria como ir ao ginecologista, né? Nós Sim. vamos pelo menos uma vez ao ano. Eu vejo que, assim, as pessoas têm muito essa rotina de ir no ginecologista, né? Mas no cardiologista, no vascular, no clínico, às vezes passa, né? Doutora, a gente tem já perguntas do WhatsApp chegando. Você que está em casa quer participar? 3337-5886, DDD 11, esse é o nosso número de WhatsApp. Vamos já colocar a primeira pergunta na tela, por favor. Olá, uma telespectadora que não se identificou. Muito obrigada pela sua participação de qualquer forma. Ela diz, boa tarde. Fiz 2 cirurgias de varizes há um bom tempo atrás. Atualmente, estou com muitos vasinhos no pé e na lateral do tornozelo. Apenas aplicação com espuma resolveria o problema dos vasinhos ou teria que fazer uma outra avaliação para realizar novamente uma cirurgia? Fazer esse tipo de cirurgia muitas vezes pode dar algum problema futuro na saúde no geral? É o que ela pergunta, doutora. Então, nesse caso, a gente precisa reavaliar, né? Porque os vasinhos, eles são, eu diria assim, a ponta do iceberg, é o que a gente vê que está por fora. Mas a gente tem que fazer uma análise mais profunda para ver quais as veias que estão por dentro, que elas podem estar alimentando esses vasinhos. E às vezes, nessa cirurgia anterior, a gente não sabe se a safena foi removida, se ela tem algum problema de safena ou não. A gente precisa avaliar com um ultrassom, que é o Doppler vascular, que a gente faz também no consultório, para ver mais profundamente se tem algum problema de safena, alguma veia mais interna, porque está tudo ligado. Então, às vezes, não adianta a gente tratar o vasinho ali na superfície e não tratar a causa que está mais interna. Então, a gente precisa fazer uma avaliação mais profunda antes de indicar espuma, laser, escleroterapia, cirurgia, qualquer indicação, a gente precisa primeiro avaliar mesmo. Então, aqueles tratamentos de queimar vasinho, por exemplo, não adianta nada se não fizer uma avaliação. Isso, o tratamento adianta se a gente não tiver um problema mais interno, né? Mas tem que avaliar direitinho antes de começar esse tratamento. Porque se a gente tiver as veias internas nutrindo o vasinho, a gente pode... 3 coisas podem acontecer. Pode não resolver a secagem de vasinho, pode resolver e voltar rapidamente, né? E outra coisa que também pode acontecer é, às vezes, a gente injetar ali uma espuma num vasinho que está ligado com uma veia mais interna dilatada, uma varize, ou com uma safena insuficiente, essa espuma progredir e dar uma trombose na safena, que aí é um desastre. Aí então, é perigo, né? A gente precisa realmente avaliar antes de indicar qualquer plano de tratamento aí. Maravilha, doutora. Obrigada pela resposta. Mais uma pergunta na tela?
A Solange pergunta, boa tarde, tenho lipedema, gostaria de dicas para desinchar as pernas. Seria alimentação e exercícios físicos? Tomo Daflon, ele ajuda na circulação? Obrigada, Solange, beijo grande. Então, para desinchar as pernas, é um tratamento bastante complexo, né? Claro que a alimentação, exercício físico ajuda muito. Eu já até comentei aqui sobre os alimentos inflamatórios, então a gente vai fazer uma dieta anti-inflamatória, porque o lipedema, a gente sabe que a gordura do lipedema é uma gordura inflamada. Então a gente precisa desinflamar esse paciente. E a dieta é um dos fatores que ajuda muito nessa desinflamação, né? E daí eu já expliquei também do sódio com relação ao edema, porque o lipedema tem um edema associado também. O Daflon ajuda bastante também, porque o Daflon ele ajuda no retorno venoso e no retorno linfático. Então, ele ajuda na reabsorção dessa linfa e melhora no edema. E a gente tem outros tratamentos no consultório, né? Eu já falei também sobre a meia de compressão, mas a gente tem também a drenagem linfática, a gente tem tecnologias com aparelhos que ajudam a desinflamar essa gordura, quebrar essa fibrose que tem nessa gordura do lipedema e a própria drenagem que ajuda na reabsorção da linfa, isso ajuda bastante na melhora do lipedema. E a gente tem ainda os injetáveis, que são alguns remédios que a gente consegue, umas medicações que a gente consegue injetar nos pontos de maior gordura e maior fibrose e quebrando essa gordura e melhorando o contorno, diminuindo o volume desse membro que tem o lipedema. Porém, é um tratamento contínuo, doutora? Não tem cura? Sim, é um tratamento contínuo. Tanto o lipedema quanto o linfedema, que o linfedema é só o edema, não tem essa lipodistrofia, essa distrofia de gordura associada. Os dois, o tratamento tem que ser contínuo, porque assim, a gente tem a predisposição, o problema está lá. Se a gente descuida, engorda, para de fazer exercício, para de fazer a drenagem, para de fazer as tecnologias que ajudam nessa desinflamação, nessa quebra da fibrose, ele volta a piorar. Entendi. Fica a dica, então, né? Mais uma perguntinha nós temos para colocar na tela. Muitas pessoas participando, hein, doutora? Margarida Santos, do Rio Grande do Sul. Obrigada, Margarida, pela sua participação. Beijo grande para você. Ela diz, boa tarde, eu fiz um eletrocardiograma e deu um bloqueio da divisão antero-superior esquerda, é isso? Antero-superior esquerda. É isso? É um bloqueio, né, de condução cardíaca. E aí, acho que ela quer informações sobre parte, essa assim, condição. do coração, quem acaba vendo mais é o cardiologista mesmo, né? Nós, vasculares, tratamos mais de vasos sanguíneos, artérias e veias, né? Mas esses bloqueios que a gente acha no eletrocardiograma, sempre é muito importante o cardiologista avaliar para ver o nível, né? Tem bloqueio atrioventricular, tem bloqueio que é muito pequeno e tem bloqueio que é muito importante, né? Que pode dar um problema de condução cardíaca e arritmias graves. Então volte no médico, muito importante Margarida. voltar com o cardiologista e fazer o tratamento adequado e ver que tipo de bloqueio que é esse, Em que nível que está, né? Sim. Mais uma perguntinha? Temos aí na tela a pergunta da Flávia. Valeu, Flávia, por participar. Ela diz, após o procedimento cirúrgico de aneurisma, que é feito pela virilha, existem algumas reações do tipo dor de cabeça ou vômitos? Gostaria de saber se é normal. Então, o aneurisma que é tratado pela virilha, a gente pode tratar em vários lugares, né? A virilha é o cateterismo. Então, a gente coloca o catéter por dentro dos vasos sanguíneos para tratar. Aí a gente pode tratar um aneurisma de aorta abdominal e às vezes até um aneurisma cerebral, né? Aí depende muito aonde que é esse aneurisma. Essas reações geralmente de dor de cabeça e vômito, elas estão mais associadas com medicações anestésicas do que com o tratamento do aneurisma em si. Elas podem acontecer em qualquer cirurgia. Hoje em dia, os anestésicos eles estão muito mais evoluídos. Essas reações têm sido cada vez menos frequentes. Mas realmente pode acontecer em qualquer cirurgia, dependendo do anestésico que foi usado, né? Mas tem aquela frase padrão, se persistirem os sintomas, procure seu médico, né? No caso de um pós-operatório, assim, com certeza o médico já deve estar ali acompanhando, né? E deve estar mais relacionado com a anestesia mesmo. Provavelmente vai ser transitório isso. É isso aí. Dá tempo de responder mais
uma, hein, doutora? A Rosângela pergunta, tenho varizes nas pernas e gostaria de saber quais são os tratamentos disponíveis atualmente que não sejam de custo elevado. Obrigada. Valeu, Rosângela. Hoje em dia a gente tem tanto tratamento que, assim, vai desde uma aplicação em vasinho, a gente tem laser para fazer em vasinhos superficiais, e é aquilo que eu estava comentando. Conforme a profundidade, a gente tem que ir aprofundando o tratamento, né? Então, para veias um pouquinho mais calibrosas, a gente tem o laser, consegue até um certo calibre. A gente tem a espuma que consegue fechar também umas veias um pouquinho mais calibrosas, mas dependendo se a veia já está muito dilatada, muito tortuosa, esses tratamentos que a gente faz no consultório às vezes não dão conta, né? Então, às vezes a pessoa tem uma quantidade muito grande de veia muito dilatada e às vezes tem uma indicação cirúrgica mesmo, né? Na cirurgia a gente acaba extraindo essas veias varicosas. A cirurgia hoje é minimamente invasiva, a gente faz pequenos furinhos, não fica ponto, nada. E a gente tem o endolaser, que quando chega a ponto de tá com problema na safena, insuficiência da safena, a gente coloca um catéterzinho por punção, tudo guiado por ultrassom, a gente vai vendo tudo, medindo tudo direitinho. Esse catéter entra dentro da safena e a gente cauteriza aquela região da safena que está comprometida. Então, hoje, assim, os tratamentos têm sido cada vez menos invasivos. E aí, assim, né, essa questão de custo depende do plano de tratamento, né? Porque tem paciente que vai chegar no consultório e vai precisar de 2 a 4 sessões para secar vasinho, né? E tem paciente que vai chegar e vai precisar fazer uma cirurgia maior, vai precisar fazer um acompanhamento maior. E tem paciente que às vezes chega tomado de vasinho e que precisa fazer aí 6, 8, 10 sessões. Então, tudo isso muda o custo, né, do tratamento. Cada paciente tem um plano de tratamento personalizado e individualizado conforme o problema. Né? No caso, se é cirurgia, normalmente plano de saúde cobre. Então, a cirurgia de varizes, o plano de saúde cobre, porque ele entende que não é um problema estético, né? Até um certo ponto pode ainda ser considerado uma questão mais estética, mas as varizes evoluindo, elas viram um problema, porque elas podem dar trombose, elas podem dar úlcera venosa, elas podem dar alterações graves da pele. Então, ela vai evoluir, né, se você não tratar, e vai virar um problema mais grave. Então, o convênio entende que não é uma questão estética, é inclusive um problema. O próprio já. SUS, né, dependendo da situação, Tem. vai ter uma cirurgia. Sim, tem também, cirurgia no SUS que a pessoa também. não vai pagar nada. Tem cirurgia no SUS, tem cirurgia pelo plano de saúde. Então, tem tratamentos. Hoje em dia, até tem tratamento de espuma, de secagem de vasinho no SUS, em hospitais escola, né? Que os residentes estão ali, que eles precisam aprender, tem um professor ali fazendo. Então, dá para buscar alternativas aí, sempre tem. O que não pode é deixar de tratar, né? É isso aí, são várias as possibilidades. A doutora já deixou aqui, inclusive, muitas dicas valiosas para a gente. Mas não temos mais tempo, doutora. Então, já vou deixar aqui o contato da doutora. Quer saber mais sobre ela, né? Quer fazer alguma pergunta lá no Instagram? Você responde pra gente? Isso, respondo, claro. Lá no Instagram. Quer saber mais sobre tratamentos, né? Sobre essas doenças vasculares? Entra lá no Insta dela, @DRA, de doutora, né? Dra Aline Helena. Dra Aline Helena. Como está aparecendo aí na sua tela, tem muito conteúdo lá também, né, doutora? Tem bastante conteúdo. Dá pra gente aprender bastante acompanhando e seguindo a doutora Aline Helena. Prazer te conhecer, muito obrigada pelas informações valiosas que você trouxe pra gente hoje. Eu que agradeço pelo convite, espero ter ajudado. Até a próxima oportunidade. Até, obrigada. E a você de casa, muito obrigada pela sua companhia, que Deus abençoe o restante da sua tarde. Um beijo grande pra você e até a próxima. Tchau, tchau.